Pessoal, vamos lá dar início a mais uma aula. Eu não sei o que aconteceu aqui com a câmera, que a imagem não está legal, né? Embora esteja de dia aqui, as luzes acesas, mas está meio escuro, não sei porquê. Né? Mas vamos focar aqui no que interessa, né? A gente inicia então treinamento técnico e tático. Tá? Primeiro falando do treinamento técnico, né, que é a nossa prioridade no início do macrociclo de treinamento. Né, a gente tem que iniciar, né, desenvolvendo as habilidades técnicas, tá? Bom, esse aqui é um conceito, né, de técnica, de treinamento técnico. O que vem a ser treinamento técnico, né? É um modo de executar uma habilidade específica. Então a gente para por aqui, né? Modo de executar uma habilidade específica, claro. Por quê? Porque cada esporte tem atributos técnicos diferentes. Né? Você pega no futebol, você tem o passe, você tem o drible, você tem o domínio de bola, você tem o cabeceio, você tem N atributos técnicos, lançamento. Você pega um esporte de luta, você tem outros atributos técnicos. Né? Você pega o vôlei, são outros atributos técnicos. Então é um modo de executar uma habilidade específica. Tá? Englobando todos, né, os padrões de movimento, habilidades e elementos técnicos necessários para a prática esportiva, ou prática do esporte, beleza? Então, primeiro ponto, pessoal, quando você vai elaborar um treino técnico, é o seguinte: tem esportes, né, que você tem um volume de habilidades técnicas muito alto. Então, a sessão de treino você não consegue trabalhar todas, né? Futebol é um exemplo disso, MMA é um exemplo disso, é, vôlei, por exemplo, né? Você tem N atributos técnicos, né? Então, no início do trabalho, geralmente, né? Segunda-feira, né? Passe, lançamento e domínio de bola. Na terça, outro treinamento técnico com outros atributos, tá? Aí, à medida que você vai avançando, você faz a combinação dos atributos técnicos, beleza? Então, esse é o conceito, tá? O conceito é geral, tá? Generalista, serve para todas as modalidades. Agora, claro, né, cada modalidade necessita, né, de uma análise específica do treinador e uma elaboração específica, tranquilo? Mas esse conceito aqui, essas orientações que eu dei, né, elas servem para todos, à medida da sua especificidade, beleza? Bom, agora vamos um pouquinho mais a fundo no treinamento técnico, né? Por que eu treino técnica? Qual que é a finalidade disso, né? Primeiro, eu tenho que tornar, né, o atleta mais eficiente, né? E isso é meio óbvio, precisa aumentar a eficiência do gesto motor, tá? Isso é meio óbvio, isso é meio evidente, né? Independente, tornar um passe mais eficiente, um lançamento mais eficiente, né? No caso da luta, tornar um soco, um chute mais eficiente. No caso do vôlei, tornar um saque, um levantamento mais eficiente. Tranquilo? Então a técnica torna o atleta mais eficiente, beleza? Bom, bastante atenção agora, né? O atleta se torna mais econômico, né? Como assim o atleta se torna mais econômico? É que ele consegue, pessoal, a partir da eficiência, executar um gesto motor com mais qualidade e menos gasto energético, né? Tenta imaginar uma pessoa na primeira aula dela de luta, né? Ela resolveu fazer boxe, né? Ela não tem muita eficiência, né? Ela não tem isso aqui, ó, tá? Eficiência. Então, ela vai ter dificuldade motora, né, para coordenar o movimento. Legal? Beleza. À medida que essa pessoa treina, né, os movimentos, ela vai se tornar o que? Mais econômica. Ela vai executar os movimentos de forma mais eficiente, né, e com menos gasto calórico. Ou seja, ela consegue treinar com mais volume, né, no longo prazo. Né, ela se torna mais eficiente, ela gasta menos energia, ela consegue repetir aquele gesto motor
com mais eficiência durante várias vezes. Beleza? Então, o atleta se torna mais econômico. Tranquilo? Bom, evitar comparações, né? Aqui o autor Bompa ele coloca assim ah, com atletas de elite, né? Agora isso aqui vale uma ressalva, por quê? Porque nem todo atleta de alto nível ele tem é, uma técnica muito apurada, né? A gente já falou sobre isso. Tem esportes, né, que permitem sujeitos sem muita habilidade técnica. O futebol é um exemplo disso, né? Então esses sujeitos tendem a exercer determinadas funções no campo, né? Geralmente no setor defensivo, tá? É, Então você evita comparações. Por quê? Porque nem todo mundo, né, vai conseguir atingir altos padrões técnicos nos fundamentos, beleza? Mas aí ele consegue, né, ser útil ali no esporte de outra forma. Claro, tem que analisar o esporte. Isso não é válido para todos, tá? Somente para alguns, beleza? Bom, a técnica ela pode ser treinada por estágios, né? O que é isso? Tem movimentos, pessoal, que são um pouco complexos, né? E aí a gente consegue fracionar, né? A luta é um exemplo disso, né? Você pode treinar por estágios, tá? E depois, né, fazer o que? A combinação dos movimentos, né? Um exemplo, chute e soco, né? Você consegue treinar primeiro um, depois o outro e depois fazer a combinação deles. Você pode treinar por estágio. Aliás, pode não. Eu digo que o verbo aqui é o verbo deve, tá? É mais pedagógico, facilita o aprendizado, a melhoria da eficiência, a economicidade quando você treina a técnica por estágios. Tranquilo? Bom, o último ponto é a questão do volume de treino, né? Isso aqui é muito, muito importante. A técnica é desenvolvida com ênfase no volume, repetições, tá? Se o volume é alto, a intensidade tem que ser o quê? A intensidade não pode ser alta, tá? Porque senão você tem fadiga e a técnica não sai com eficiência. Então, quando o objetivo do treino é um treinamento técnico, tá? A ênfase é no volume, na repetição. Então, treinos técnicos são treinos o que? Mais longos, né? O volume é maior, né? O tempo de treino é maior. Bom, eu queria fazer aqui algumas considerações que não estão no slide, né? Por exemplo, diferente do treinamento contínuo, do treino intervalado, do treinamento de força, eu não tenho um padrão de controle fisiológico da técnica, tá? Eu não tenho técnica máxima, técnica mínima, não tem como medir isso, né? Igual eu vou medir o VO2, eu vou medir a força do sujeito, eu não tenho como medir técnica, tranquilo? Então esse é um treino relativamente empírico, tá? Que você realiza ali com os atletas, né? Esse é um ponto, beleza? Ah, por exemplo, na outro ponto, né? Na sala de musculação ali, né? No personal trainer, o que seria técnica, né? Seria a execução mecânica, a execução do movimento, né? Então, se eu vou ensinar um exercício para a pessoa, isso vai ser a realidade da maioria de vocês, a gente já sabe que a ênfase é no volume, né? Por quê? Porque eu tenho que tornar o sujeito mais eficiente naquele exercício, né? E mais econômico. Então eu vou utilizar o que? Peso alto ou baixo? Peso baixo, né? E mais repetições para ensinar a técnica correta, né? Eu estou falando isso, né? Porque a técnica ela vale, né, esses princípios também quando você vai utilizar práticas corpóreas que não sejam modalidades esportivas, beleza? Então essa é a ideia da técnica, beleza? É... Então, a gente vai ver agora no próximo vídeo, né, a parte tática, tá? Então, se você pega a planilha, né,
A ênfase no primeiro bloco ali, nos primeiros microciclos, é o que? É técnica. Tranquilo? Depois é que a gente entra para a tática. Se eu aperfeiçoar a técnica no primeiro momento, eu consigo realizar um treino tático com mais qualidade, com mais eficiência. Beleza? Anotem as dúvidas aí, pessoal. E aí a gente tira lá no Meet, tá bom?